Olá, eu sou a professora doutora Marilúcia Ferreira Romão e você vai estudar nesta videoaula sobre o sistema genital masculino. Nós vamos dar ênfase aos envoltórios dos testículos. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos iniciar por identificações em 3D utilizando o aplicativo Visible Body. Bem como na sequência, nós vamos utilizar peças naturais do Guia de Anatomia da Universidade Federal de Uberlândia, seguindo com observações em relação ao que nós temos registrado na literatura. Assim, nós vamos conseguir compreender toda a estratificação relacionada aos envoltórios do testículo, desde a pele até a túnica albugínea. Então, vamos lá. Em uma observação anterior, nós vamos identificar os testículos alojados no escroto. O escroto é uma bolsa que, além de alojar os testículos, é uma estrutura de sustentação. Os testículos eles estão relacionados com a produção de gametas masculinos e de hormônios também masculinos. Nós vamos seguir fazendo a dissecção quando nós já identificamos essa bolsa escrotal. Observem que externamente nós identificamos a pele. Essa é uma região que, embora não esteja representado neste 3D, nós encontramos pelos dispersos. Imediatamente profundo ao escroto, nós identificamos o músculo dartos. O músculo dartos é um músculo liso que está relacionado com a manutenção da temperatura dos testículos. Na sequência, nós identificamos o que está sendo sinalizado em 3D como fáscia espermática. Nesta ilustração e nas sequentes, o autor não segue toda a estratificação que nós precisamos identificar. Entretanto, nós vamos fazendo associações até chegarmos em todo esse reconhecimento. Na sequência correta, esta é a face espermática externa, é uma extensão da aponeurose do músculo oblíquo externo do abdômen. Fazendo a dissecção, observem que nós já chegamos no testículo propriamente dito. Por isso, aqui o objetivo não foi descrever toda a estratificação, mas nós vamos ver isso com calma na sequência. Aproveitando essa observação do testículo, nós identificamos na posição anatômica o polo superior, o polo inferior. Observem a face anterior e em vista lateral, onde o cursor está sendo levado, nós identificamos a face posterior. Isso é importante porque quando nós correlacionamos e identificamos o epidídimo, nós precisamos indicar que ele está localizado posteriormente em relação à posição anatômica dos testículos. Só para relembrarmos, o epidídimo é dividido em cabeça, corpo e cauda, e a partir da cauda nós observamos a projeção do ducto deferente. O ducto deferente mede em torno de 45 centímetros e desemboca em uma área mais dilatada chamada ampola do ducto deferente. Dando continuidade aos envoltórios testiculares, nós vamos agora identificar o que está mais intimamente relacionado com os testículos, uma vez que já acabamos de identificar a topografia. O que nós estamos identificando e que eu estou circundando com o cursor é a túnica vaginal. A túnica vaginal ela possui duas lâminas. A lâmina que nós observamos mais superficial, onde está o cursor, que é a lâmina parietal. Observem que nessa segunda observação aqui nós temos uma dissecção da lâmina parietal. Ela está rebatida. Então, nós identificamos imediatamente, profunda ela, a lâmina visceral. A lâmina visceral da túnica vaginal envolve intimamente tanto o testículo quanto o epidídimo. Importante observarmos que a lâmina parietal é extensiva até a base do funículo espermático. Em uma observação mais profunda, nós vamos identificar a seguinte estratificação. Uma vez identificada a lâmina parietal da túnica vaginal, identificamos imediatamente profunda ela a lâmina visceral da túnica vaginal. Essas duas lâminas são serosas.
Observem que este alfinete está indicando essa lâmina mais esbranquiçada, fazendo referência à túnica albugínea. A túnica albugínea, além de ser mais profunda, ela é fibrosa. É esta túnica que é projetada internamente, compartimentalizando internamente os testículos. Nesta figura, nós conseguimos evidenciar a projeção da lâmina parietal da túnica vaginal até a base do funículo espermático, bem como revestindo e estando intimamente aderida à lâmina visceral, tanto ao testículo quanto ao epidídimo. Entre essas duas lâminas existe um espaço chamado cavidade da túnica vaginal. Neste esquema, nós conseguimos ter uma noção exata de relações topográficas e de profundidade, quando nós identificamos onde eu estou passando com o cursor a lâmina parietal da túnica vaginal. Agora, eu vou seguindo mais profundamente a lâmina visceral da túnica vaginal. Observem que, novamente, nós identificamos a cavidade da túnica vaginal e, imediatamente profundo a lâmina visceral da túnica vaginal, nós identificamos a túnica albugínea. Observem que os septos que são emitidos internamente, compartimentalizando o testículo, eles partem imediatamente da túnica albugínea. É importante destacarmos que a túnica vaginal, tanto a sua lâmina parietal quanto a visceral, elas têm uma histologia serosa e a túnica albugínea, histologicamente, é fibrosa. As nossas correlações seguem com as estruturas que nós identificamos na parede abdominal anterolateral. Continuamos seguindo uma logística de estratificação, considerando estruturas superficiais até estruturas localizadas mais profundamente. Iniciamos pelas camadas musculares nesta observação. O primeiro músculo que nós identificamos onde está o cursor é o músculo oblíquo externo do abdômen. Imediatamente profundo a ele, nós identificamos o músculo oblíquo interno do abdômen. E imediatamente profundo ao músculo oblíquo interno do abdômen, nós identificamos o músculo transverso. Na sequência, identificamos a fáscia transversal, a gordura extraperitoneal e o peritônio. Observem que em sentido inferior, por exemplo, em relação ao músculo oblíquo externo do abdômen, nós identificamos uma extensão aponeurótica. Precisamos lembrar o que é uma aponeurose. Uma aponeurose nada mais é do que um tendão modificado ou uma extensão de um tendão em forma de lâmina. Então, nesta ilustração, nós conseguimos fazer uma correlação direta de que a aponeurose do músculo oblíquo externo do abdômen, ela é extensiva em sentido inferior, inclusive em relação ao funículo espermático, finalizando no envoltório testicular. Na sequência das camadas que nós vamos evidenciar, essa é a face espermática externa. Neste esquema, nós conseguimos identificar desde a pele, tendo em vista uma localização inferior da região abdominal. Então, nós identificamos a pele e vamos seguindo agora o nível de profundidade. Imediatamente profundo a pele, o panículo adiposo, imediatamente profundo ao panículo adiposo, o estrato membranáceo, e aí nós chegamos nas camadas musculares. O músculo oblíquo externo do abdômen, onde está o cursor, o músculo oblíquo interno do abdômen e o músculo transverso. Na sequência, a fáscia transversal, que é uma fáscia endoabdominal, a gordura extraperitoneal e o peritônio. Agora nós vamos seguir identificando e correlacionando exatamente com o que nós precisamos compreender em relação às estruturas que nós identificamos na parede abdominal anterolateral e as estruturas que nós identificamos sequentes, tanto com o funículo espermático quanto com o envoltório testicular. Superficialmente, nós identificamos a pele do escroto, com pelos, e imediatamente profunda a pele do escroto, nós identificamos o músculo dartos, que
que está envolvido com a manutenção da temperatura dos testículos. Imediatamente profundo ao músculo dartos, nós identificamos a fáscia espermática externa. Observem que a fáscia espermática externa ela é sequente com a aponeurose do músculo oblíquo externo do abdômen. Imediatamente profunda a fáscia espermática externa, nós vamos identificar o músculo cremaster. Este músculo cremaster é uma extensão do músculo oblíquo interno do abdômen. Ou seja, o músculo cremaster é uma extensão de um músculo esquelético. O músculo dartos é um músculo liso. Na verdade, ele é contínuo com a tela subcutânea da região abdominal anterolateral. O músculo cremaster ajuda o músculo dartos a manter a temperatura dos testículos, em torno de 2 a 3 graus abaixo da temperatura corporal. E o cremaster ele tem uma ação, de acordo com alguns autores, significativa em relação à manutenção da temperatura durante o período de excitação sexual. Seguindo a estratificação, nós identificamos a fáscia espermática interna. Esta fáscia espermática interna ela é sequente com a aponeurose do músculo transverso do abdômen. Então, observem que aqui nós finalizamos uma estratificação que nós consideramos superficial em relação ao que está mais próximo dos testículos e até já identificamos anteriormente. Por que eu faço essa referência? Para organizar melhor a assimilação e a fixação dessa sequência. Então, vamos agora revisitar o que nós vimos na parte introdutória da aula. O testículo, propriamente dito, e o epidídimo, os dois são envolvidos por uma fáscia um pouco mais superficial, que é chamada de túnica vaginal. A túnica vaginal tem uma lâmina parietal, que é exatamente esta lâmina que eu estou sinalizando, e uma lâmina visceral, aquela lâmina que está mais intimamente aderida tanto ao testículo quanto ao epidídimo. E imediatamente profunda a essa túnica albugínea, nós identificamos a projeção da própria túnica albugínea compartimentalizando a região interna dos testículos. É importante reiterarmos que a túnica vaginal é serosa e a túnica albugínea, que projeta os septos internos, é fibrosa. Portanto, desta forma, nós conseguimos identificar os envoltórios que estão diretamente associados à estrutura testicular, se assim formos observar em um testículo desarticulado. E quando nós consideramos todas as estruturas articuladas, nós precisamos compreender o que é sequente e o que corresponde a essa sequência. Então, esta correspondência é exatamente o que nós fizemos em relação à identificação das estruturas da parede abdominal anterolateral, com o que nós encontramos sequentes no funículo espermático e o que nós seguimos observando também pela logística dos envoltórios do testículo desde a pele. Assim, nós cumprimos os nossos objetivos de aprendizagem, identificando os envoltórios testiculares e relembrando no primeiro momento a anatomia dos testículos. Bons estudos e até a próxima!